Olá, você sabe o que é um mioma uterino? Muitas pessoas se assustam ao ouvir essa palavra, não sabem como tratar, quais as consequências, o que fazer quando se descobre que tem um mioma uterino as mulheres. Falando nisso, eu recebo hoje o Dr. Nestor Kisilevski, que é do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Charlie. Obrigado. Doutor, queria que o senhor explicasse pra gente o que é o mioma uterino. Pois não. Mioma é considerado o tumor benigno mais comum na mulher adulta. A gente costuma falar em tumor, né, que é uma denominação médica, né, mas às vezes isso assusta, por isso que a gente coloca o sobrenome. A gente fala tumor benigno, justamente para diferenciar daquilo que é câncer. Né? Então, Certo. é muito bom esclarecer que mioma não é câncer e não tem absolutamente nada a ver com câncer. Mioma é uma situação absolutamente benigna. Ninguém, absolutamente ninguém, morre por causa de mioma. Acontece que dependendo do tamanho, da localização ou da quantidade de nódulos que aparecem no útero, o mioma pode se apresentar com uma sintomatologia muito desconfortável, que compromete seriamente a qualidade de vida das mulheres. E é nessas circunstâncias o mioma deve ser tratado. E o que causa o aparecimento do mioma, se é que tem alguma causa? Na verdade, assim, existe uma tendência gênica, nesta tinha uma expressão nos genes, é mais comum em mulheres que já tiverem mais ou avós, quer dizer, parentes relacionados diretos já tiveram, então existe uma tendência hereditária ao desenvolvimento de miomas. E na verdade, o mioma é um tumor muscular que cresce por ação do estímulo hormonal. Por isso, é muito raro ver mioma na mulher jovem, principalmente antes de menstruar, porque não tem nível hormonal suficiente. E a gente costuma dizer que a mulher, quando chega na menopausa, né, é o tratamento natural, espontâneo para o mioma, porque a mulher deixa de ter o seu hormônio e o mioma e o útero como um todo, eles regridem, evoluem naturalmente. Certo. O senhor falou no começo que é um tumor benigno, né? A gente ouve também benigno, maligno. O senhor falou também que o mioma não é câncer, mas eu queria que o senhor desse uma diferenciada do que é um tumor benigno e um tumor maligno. Um tumor benigno é diria para você, um aglomerado de células, um conjunto de células que formam uma formação nodular, como se a gente tivesse uma bolinha em determinado tecido, mas que fica circunscrito a esse órgano, a essa região. Ele não se espalha, ele não causa problemas à distância, diferentemente do câncer. Né? O câncer, ele tem um desenvolvimento permanente, um crescimento descontrolado, que acaba invadindo estruturas não só vizinhas, mas estruturas à distância. Por isso que é tão difícil obter a cura do câncer, né? Porque não dá para correr atrás da célula cancerígena. Ela entra dentro de um vaso, dentro de um conduto linfático, que são estruturas anatômicas dentro do corpo humano, e através dessas vias ele acaba se espalhando pelo corpo humano. Né? O tumor benigno não. O tumor benigno, na maioria das vezes, é fácil resolver os problemas, geralmente são problemas locais, ocorridos na região onde ele tem incidência, e uma vez extirpado, geralmente ele não volta. Doutor Nestor, e como que a mulher, quando ela está com o mioma uterino, qual o sintoma que ela pode identificar para poder procurar um médico? Quais são os principais sintomas no início? Perfeito. O mioma, ele causa vários tipos de problemas, vários tipos de alterações. O principal é a alteração menstrual. A mulher, quando tem mioma, ela menstrua copiosamente, com intensidade muito além daquilo que nós consideramos normal. Interessante mencionar que o sintoma é muito subjetivo. Por quê? Porque a gente não tem como medir em quantidade. É impraticável medir qual que é a quantidade de sangue que uma mulher elimina, né, a cada menstruação. Então a gente avalia alguns indicadores indiretos, por exemplo, como a necessidade de trocar absorventes com muita frequência, ou o fato de passar às vezes por situações constrangedoras, imprevistas, manchar roupa. Né? A mulher em geral, quando está nessa situação, se sente indisposta, não quer sair de casa, não quer trabalhar, não quer se relacionar. Então começa a ter um impacto sério na sua qualidade de vida como um todo, ou em algumas partes da qualidade de vida, por exemplo, na sua sexualidade. A mulher não quer ter relações. Não tendo relações, então a sua fertilidade também pode estar comprometida. Né? Então esse é o sintoma mais característico, mais presente na mulher com miomatose.
Claro que como o tumor ele tem uma tendência a crescer, à medida que ele vai crescendo, o útero vai se alterando anatomicamente. E nesse crescimento ele começa a afetar os órgãos vizinhos, né? Então afeta a bexiga, então a mulher tem necessidade de urinar com frequência, às vezes acorda 2, 3, 4 vezes durante a noite para ir para urinar, ou comprime o reto que fica anatomicamente por trás e ela se sente constipada, sente inchaço, ou o útero começa a crescer e distende a barriga, né? Algumas mulheres um pouco desavisadas começam a pensar que estão grávidas ou que estão exagerando na cervejinha, né? Essa distensão abdominal, essa distensão do útero como um todo, acaba provocando dor, né? O útero pesa, né? Então ela parece estar carregando alguma coisa diferente. E tudo isso leva a uma sensação de desconforto geral. É muito importante voltar a dizer o seguinte: todos esses sintomas não vão provocar nenhuma alteração grave, mas vão provocar uma tremenda alteração da sua qualidade de vida. Ou seja, ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas é muito importante que essa mulher que tem esse impacto negativo na qualidade de vida saiba que poderia melhorar e poderia melhorar muitas vezes de uma forma muito simples. O senhor falou que ninguém vai morrer, nenhuma mulher vai morrer por causa do mioma. Mas por ser no útero, por ser nessa região, ter a ver com a menstruação, isso pode causar infertilidade? Na verdade, esse é um outro assunto interessante, eu diria para você que é um assunto até certamente controvertido. Na verdade, quando a gente olha a maioria das mulheres que têm mioma uterino, a gente percebe que a maioria delas não tem qualquer problema para engravidar. Por isso, o fato de ter mioma, ou seja, a miomatose, não é considerado uma causa de infertilidade, né? Algumas mulheres, a menor parte, dependendo do tamanho ou da localização, ou de alguma circunstância particular, elas sim podem ter alguns problemas, mas essas são a menor parte, né? É importante salientar que a infertilidade não é um problema da mulher, é um problema do casal, né? É um problema, né, tanto da mulher como do companheiro. E muitas vezes, né, se identifica que a mulher tem um mioma e acha que ela é responsável pela infertilidade, sem investigar o parceiro. E às vezes o problema está no parceiro, tá? Então, o mioma, de forma geral, ele não é considerado uma causa de infertilidade, né? Se uma mulher é infértil e ela tem um mioma, haverá que se pesquisar uma série de outros fatores antes de concluir que é o mioma responsável pela infertilidade. Certo. Só uma última pergunta para a gente poder passar para o próximo bloco. Eu estava lendo aqui que o mioma é mais frequente em mulheres negras. Tem algum motivo? Não, é só uma constatação, não há uma razão científica, né? Mas a gente sabe que o mioma incide mais em alguns grupos populacionais. Por exemplo, a mulher negra, por exemplo, a mulher nulicesta, a mulher que nunca teve filhos, a mulher obesa, né? No caso da mulher obesa, porque a gente sabe que o tecido adiposo também, ou pelo menos é uma das teorias que tentam explicar isso, é que o tecido adiposo, ele secreta alguns hormônios similares ao hormônio feminino. E como o mioma ele cresce por ação do estímulo hormonal, então ela é mais propensa a desenvolver miomas. Mas a razão definitiva se desconhece, é mais uma constatação. Certo, doutor Néstor, vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente volta para saber os tratamentos que tem para o mioma uterino. Legal. O programa Falando Nisso volta daqui a pouco.